Imaginem por um momento. Vocês estão diante de 3 situações onde a morte parece certa. A primeira, perdidos no oceano gelado por mais de 2 meses, apenas com a vontade de viver. A segunda, soterrados por uma avalanche nas montanhas mais altas do mundo, com o oxigênio se esgotando a cada respiração. E a terceira, e sozinhos na selva amazônica por semanas, onde cada sombra pode esconder um predador mortal. Vocês estão prestes a testemunhar 3 das mais extraordinárias demonstrações do poder da vontade humana. Bem-vindos ao canal Histórias de Outros Tempos. Hoje, vocês vão acompanhar 3 pessoas comuns que enfrentaram o impossível e sobreviveram para contar. Estas não são apenas histórias de sorte. São relatos de coragem, inteligência e uma determinação que desafia os limites do que pensamos ser humanamente possível. Preparem-se para sentir cada momento de desespero e cada vitória conquistada contra todas as probabilidades. Paul Lim, 133 dias no oceano. O naufrágio. 23 de novembro de 1942. Vocês estão no Atlântico Sul, a bordo do SS Ben Lomond, um cargueiro mercante britânico navegando nas águas perigosas da Segunda Guerra Mundial. Entre a tripulação está Paul Lim, um jovem chinês de 25 anos, trabalhando como segundo cozinheiro. Vocês podem sentir a tensão no ar. U-boats alemães patrulham essas águas como tubarões invisíveis, caçando navios aliados. Paul Lim acaba de terminar seu turno na cozinha quando... Torpedo. O impacto sacode o navio inteiro. Vocês sentem o convés se inclinando perigosamente enquanto a água do mar invade os compartimentos inferiores. O Ben Lomond está afundando rapidamente. Paul Lim corre para seu posto de emergência, mas em minutos o navio está quase completamente submerso. Sem colete salva-vidas, ele pula no oceano gelado. Vocês estão com ele na água, vendo o navio desaparecer nas profundezas escuras. De 55 tripulantes, apenas ele sobreviveu ao naufrágio. Sozinho no Atlântico Sul, a 1.200 quilômetros da costa mais próxima, Paul Lim encontra um bote salva-vidas de madeira de 2,5 metros quadrados. Sua única companhia nos próximos 133 dias. A luta pela sobrevivência. Vocês estão agora no bote com Paul Lim, sintam o balanço constante das ondas, o sol escaldante do dia contrastando com o frio cortante da noite. O inventário de suprimentos é desolador, água doce para 10 dias, biscoitos para 12 dias, algumas latas de carne enlatada. Para um homem sozinho no oceano infinito. Mas Paul Lim não é um homem comum. Vocês o veem racionando meticulosamente cada gota de água, cada migalha de comida. 2 xícaras de água por dia. Um biscoito pela manhã, outro à noite. Disciplina que manteria um monge orgulhoso. No 10º dia, uma tempestade tropical. Vocês sentem as ondas de 6 metros erguendo o pequeno bote como uma folha no vento. Mas Paul Lim vê oportunidade onde outros viriam desastre. Usando sua camisa como funil, ele coleta cada gota de chuva. Água doce e vida. Semana após semana, vocês o veem evoluindo de náufrago para algo mais. Ele constrói um anzol usando um prego arrancado do bote e um pedaço de fio metálico. Isca. Migalhas de biscoito. Sua primeira captura, um peixe pequeno, mas suficiente para alguns dias. Mas o oceano exige mais criatividade. Vocês o observam apanhando pássaros marinhos com as próprias mãos, quando pousam no bote para descansar. Usa suas penas para isca, seus ossos para fazer ferramentas mais refinadas. Bebe sangue de pássaro quando a água escasseia. No 2º mês, algo extraordinário acontece. Paul Lim captura um tubarão pequeno e com as mãos nuas. Vocês podem imaginar a coragem necessária? Puxar um predador para dentro de um bote de 2,5 metros quadrados? Mas ele não apenas mata o tubarão, usa sua carne para comida, seu fígado rico em vitaminas, sua pele para reparar o bote. O resgate impossível. Dia 100. Vocês estão vendo um homem transformado. Paul Lim perdeu 20 quilos, mas seus olhos ainda brilham com determinação. Ele avista a terra e uma ilha tropical. Vocês sentem a esperança crescendo no peito dele. Mas o destino é cruel.
As correntes o afastam da ilha. Horas de remo desesperado para nada. A terra desaparece no horizonte. Qualquer pessoa normal teria desistido. Paul Lin volta a pescar. 5 de abril de 1943. Dia 133. Vocês estão com ele quando ele avista algo impossível no horizonte. Um barco brasileiro se aproximando. Pescadores locais que mal acreditam no que veem, um homem sozinho, queimado pelo sol, mas vivo, acenando calmamente como se estivesse esperando um táxi. O resgate acontece a apenas 16 quilômetros da costa brasileira. Após 133 dias, mais de 4 meses, sozinho no oceano, Paul Lin havia quebrado todos os recordes conhecidos de sobrevivência no mar. Quando perguntaram como conseguiu, ele respondeu simplesmente e não quis morrer. Minha família estava me esperando em casa. A força da vontade humana transformada em sua forma mais pura. Beck Viaters, abandonado no Everest. A ascensão fatal. 10 de maio de 1996. Vocês estão a 8.848 metros de altitude, no teto do mundo. O Monte Everest se ergue diante de vocês como uma catedral de gelo e rocha, bela e mortal. Entre os alpinistas tentando o cume está Beck Viaters, médico texano de 49 anos, realizando o sonho de uma vida. Mas vocês podem sentir que algo está terrivelmente errado. Beck não consegue enxergar direito, uma cirurgia ocular recente criou problemas com a altitude. Seus olhos estão praticamente cegos na névoa gelada da zona da morte, onde o oxigênio é tão rarefeito que o corpo humano literalmente morre a cada minuto. Rob Hall, o experiente guia neozelandês, toma uma decisão que salvará a vida de Beck e temporariamente. Você fica aqui e espera. Quando descermos, te levamos junto. Beck aceita, sentando-se numa saliência rochosa a 8.400 metros de altitude. Mas o que deveria ser uma espera de algumas horas se transforma em algo muito mais sinistro. Uma tempestade brutal se aproxima, uma das piores já registradas no Everest. Vocês podem sentir a temperatura despencando para menos 40 graus Celsius, ventos de 150 km por hora transformando flocos de neve em projéteis mortais. Abandonado para morrer. Vocês estão agora com Beck na tempestade. Imaginem, cegos pela névoa, ensurdecidos pelo vento, gelando até os ossos numa altitude onde cada respiração é uma luta. Horas passam depois mais horas. O grupo de resgate não volta. A realidade é brutal, Rob Hall está morrendo no cume, preso na tempestade. Outros alpinistas lutam por suas próprias vidas na descida. Beck Viaters foi esquecido. Abandonado numa saliência de gelo, ele lentamente congela. Durante a noite, algo extraordinário e terrível acontece. Vocês sentem com Beck seu corpo entrando em hipotermia severa. Primeiro, os dedos das mãos param de responder. Depois os pés. O frio consome suas extremidades como um predador paciente. Madrugada. Beck está inconsciente, coberto por uma camada de neve. Quando os primeiros sobreviventes descem pela manhã, eles o encontram. Mas o que veem não é um homem, e é um cadáver congelado. Sem pulso, sem respiração visível, totalmente rígido. Stuart Hutchison, alpinista experiente, verifica os sinais vitais. Nada. Beck Viaters está morto. A decisão é inevitável, deixá-lo para trás. Ninguém tem energia para carregar um corpo morto numa montanha que está matando os vivos. Vocês estão vendo a cena mais solitária do mundo, um homem morto, abandonado no topo da terra, enquanto seus companheiros descem para salvar as próprias vidas. Beck Viaters foi oficialmente declarado morto no Everest. O milagre da ressurreição. Meio-dia. Algo impossível acontece. Vocês estão testemunhando um milagre médico que desafia toda explicação científica. Beck Viaters abre os olhos. Não, vocês não estão imaginando. Um homem declarado morto há horas está recuperando a consciência. Hipotermia severa pode criar um estado que imita a morte, mas Beck estava além disso. Estava clinicamente morto. E então vocês veem algo que assombra montanhistas até hoje. Beck Viaters,
com as mãos completamente congeladas, negras como carvão, levanta-se e começa a caminhar. Sozinho, sem equipamento, praticamente cego, ele inicia a descida mais impossível da história do alpinismo. Vocês estão com ele durante cada passo tortuoso. Suas mãos estão tão congeladas que parecem garras. Seus pés, blocos de gelo dentro das botas. Mas algo além da lógica o mantém em movimento. Não é apenas sobrevivência, é amor. A imagem de sua esposa Pete e seus filhos o puxando de volta à vida. Quando Beck Viaters aparece cambaleando no campo base, os alpinistas pensam estar vendo um fantasma. O homem que eles deixaram morto na montanha está vivo, andando, falando. Médicos mais tarde dirão que sua recuperação da hipotermia extrema é impossível pelos padrões conhecidos. Helicópteros o resgatam em uma operação nunca antes tentada naquela altitude. Beck Viaters perde as duas mãos, o nariz e parte dos pés para o congelamento. Mas está vivo. Um homem que morreu e voltou à vida por pura força de vontade. Joe Simpson, tocando o vazio. A escalada fatal. Junho de 1985. Vocês estão a 6.344 metros de altitude na face oeste do Ciula Grande, uma montanha nos Andes peruanos considerada impossível de escalar. Entre os alpinistas tentando o impossível estão Joe Simpson, de 25 anos, e Simon Yates, de 21. Dois jovens britânicos determinados a fazer história. Esta não é uma escalada comum. Vocês podem sentir o perigo em cada movimento, paredes de gelo vertical, temperaturas de menos 30 graus Celsius, e a constante ameaça de avalanches. Joe e Simon estão fazendo algo nunca tentado, subir pela face mais técnica e perigosa da montanha, sozinhos, sem apoio. Após dias de escalada brutal, eles alcançam o cume. Vocês estão com eles no topo do mundo andino, exaustos mas vitoriosos. Mas a alegria dura pouco, eles sabem que subir é apenas metade da batalha. A descida mata mais alpinistas que a subida. E então o pesadelo começa. Durante a descida, uma tempestade feroz se abate sobre a montanha. Visibilidade zero, ventos de 100 km por hora, neve cortante como lâminas. Joe está descendo primeiro quando acontece o impensável. Craque! O gelo sob os pés de Joe se rompe. Vocês caem com ele, uma queda de 30 metros que termina com um impacto seco e terrível. Sua perna direita está dobrada num ângulo impossível. Ossos expostos, dor insuportável. A 6.000 metros de altitude, com uma tempestade furiosa, Joe Simpson está efetivamente morto. O dilema impossível. Vocês estão agora testemunhando um dos maiores dilemas morais da história do alpinismo. Simon Yates olha para seu amigo, perna destroçada, em estado de choque, incapaz de andar. Eles estão a quilômetros da civilização, numa tempestade que pode durar dias. Simon toma uma decisão que poucos homens teriam coragem de tomar. Ele vai tentar descer Joe pela face da montanha usando cordas, laverem. Vocês sentem a tensão, em cada metro descido é uma aposta com a morte. Um erro, e ambos morrem. Metro após metro, Simon desce Joe pela parede de gelo. É um processo agonizantemente lento. Joe grita de dor a cada movimento, mas sabe que é sua única chance. Vocês estão com eles durante horas de descida infernal. E então, o impensável acontece novamente. Joe está sendo descido numa seção particularmente íngreme quando acorda para de se mover. Ele está suspenso no ar, balançando numa saliência de gelo. Simon, no alto, não consegue nem vê-lo nem ouvi-lo por causa da tempestade. Simon está numa posição impossível. A corda está puxando-o para fora de sua posição. Se não fizer algo, ambos vão morrer. Ele grita por Joe, mas só ouve o vento. Tem duas opções: cortar a corda e possivelmente salvar sua própria vida, ou esperar até ambos caírem juntos. 3 da manhã. Após horas segurando o peso de Joe, com hipotermia avançando, Simon Yates toma a decisão mais difícil de sua vida. Ele corta a corda. Vocês ouvem o som metálico da faca, depois, silêncio total. Joe Simpson despenca no vazio. Simon acredita ter matado seu melhor amigo para salvar a própria vida.
Mas às vezes, as decisões mais terríveis levam aos milagres mais improváveis. O milagre do abismo. Vocês despertam com Joe Simpson no fundo de uma fenda glacial, uma fissura profunda no gelo, como uma ferida aberta na montanha. Ele deveria estar morto. A queda de 45 metros deveria ter sido fatal. Mas de alguma forma, a neve fofa no fundo da fenda amorteceu o impacto. Vocês estão num mundo alienígena. Paredes de gelo azul se erguem dezenas de metros acima. É belíssimo e mortal. Joe está preso numa tumba de gelo, com uma perna destroçada, sem corda, sem equipamento. Qualquer pessoa sensata esperaria a morte. Mas Joe Simpson não é qualquer pessoa. Vocês o veem analisando sua prisão gelada com a mente fria de um engenheiro. Há uma saída, um túnel de gelo que pode levar à superfície. Ou pode levá-lo mais fundo na montanha, onde morrerá lentamente. Com uma perna inutilizada, usando apenas os braços e uma perna, Joe começa a escalada mais impossível de sua vida. Vocês sobem com ele, centímetro por centímetro, através do túnel gelado. Cada movimento é agonia pura, mas parar significa morrer. Após horas de escalada interior, vocês veem luz. Luz real. O túnel leva à superfície da geleira. Joe emerge da fenda como Lázaro saindo do túmulo. Mas sua provação está longe de terminar. Vocês estão agora acompanhando uma das jornadas mais extraordinárias da história humana. Joe Simpson, com uma perna destroçada, sem comida, sem água, começa uma descida de 3 dias pela geleira. Ele não pode andar e então se arrasta. Quilômetro após quilômetro. Quando Joe Simpson aparece cambaleando no campo base, Simon Yates pensa estar vendo um fantasma. O homem que ele acreditava ter matado está vivo, andando, falando. Delirando de dor e desidratação, mas gloriosamente vivo. Joe mais tarde diria, e nunca pensei em desistir. Sempre havia mais 1 metro que eu podia arrastar. Mais 1 hora que podia aguentar. A morte parecia certa, mas enquanto eu ainda respirasse, continuaria me movendo. A queda que deveria tê-lo matado se tornou, paradoxalmente, sua salvação, porque só caindo na fenda ele encontrou um caminho de volta à vida. Vocês acabaram de testemunhar 3 demonstrações extraordinárias do que significa ser humano em seu estado mais fundamental. Um homem que transformou um pequeno bote no oceano infinito em uma casa por 133 dias. Outro que literalmente voltou dos mortos numa montanha que mata os mais preparados. E um terceiro que transformou uma queda mortal numa fenda gelada em sua rota de escape. O que essas 3 histórias têm em comum não é sorte, e é algo muito mais profundo. É a recusa absoluta de aceitar a morte como inevitável. Quando o corpo grita impossível, quando a mente sussurra desista, existe algo mais primitivo, mais fundamental que responde não. Paul Lin tinha sua família esperando em casa. Beck Viaters tinha a imagem de sua esposa Pitty o puxando de volta à vida. Joe Simpson tinha uma determinação simples, e enquanto pudesse respirar, continuaria se movendo. Nenhum deles era super-humano, e eram apenas pessoas que encontraram, nos momentos mais escuros, razões para continuar. Essas histórias nos lembram de algo que talvez tenhamos esquecido na nossa vida moderna e confortável, em que dentro de cada um de nós existe um sobrevivente ancestral, forjado por milhões de anos de evolução, capaz de feitos extraordinários quando a vida está em jogo. Talvez nunca enfrentemos 133 dias no oceano, ou sejamos abandonados no Everest, ou tenhamos que escalar saindo de uma fenda glacial com uma perna quebrada. Mas todos nós enfrentamos nossos próprios momentos impossíveis. E quando isso acontecer, lembrem-se destas 3 pessoas que provaram que o impossível é apenas uma palavra. Qual dessas histórias de sobrevivência vocês acham mais impressionante? Paul Lin no oceano, Beck Viaters no Everest, ou Joe Simpson escalando do abismo gelado? Deixem sua opinião nos comentários. Inscrevam-se no canal Histórias de Outros Tempos e acompanhem novos enigmas toda semana.